No 11º episódio de Block Talks, a gente conversa com Otávio Soares, COO da GoLedger, que conta pra gente como é trabalhar com blockchain nos ambientes governamentais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Otávio Soares, da GoLedger, e ele vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Tudo bom, Otávio? Bem-vindo! Tudo bom, Magaldi? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui participando desse canal, já acompanho há um bom tempo, meus parabéns aí pela iniciativa. Eu sou Otávio Soares, eu sou CEO da GoLedger, uma empresa especializada em blockchains permissionados, especificamente o Hyperledger Fabric da Linux Foundation. Sou formado na área de TI, com MBA na parte de gestão estratégica de sistema de informação, mas tem especialização também pela Escola Superior de Guerra em política e estratégia, também em gestão de recursos de defesa, né? Atualmente eu sou cofundador e diretor de relações governamentais de uma associação brasileira de over the top, né, de OTT, chamada Abbott, e também conselheiro do canal de televisão lá em Tocantins. Mas, ultimamente, os esforços estão há 3 anos aí nessa tecnologia que me encantou, que é a tecnologia do blockchain. Vocês aí na GoLedger, que estão focados em blockchains permissionadas, como você citou, especialmente no Hyperledger Fabric, me conta um pouco da história da GoLedger. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que essa era a missão da GoLedger? Me dá um pouquinho desse histórico para quem não conhece ainda a GoLedger. Começou em 2017. O meu sócio, o CEO da GoLedger, Marcos Sarros, com a vasta experiência aí em outras empresas, ele foi fundador de uma empresa que se tornou a maior empresa de segurança de bordo do Brasil, foi o primeiro Firewall brasileiro, foi o projeto final da faculdade dele, virou uma empresa, depois ficou gigante, que eu confio muito, amigo, há mais de 20 anos, ele foi revenda de uma empresa onde era diretor comercial, uma multinacional, ele era a nossa revenda, né? Então a gente já se conhece há um bom tempo. Ele, em 2017, participou de um evento no Banco Central, onde falava de blockchain, criptomoedas e sobre a tecnologia. Ele tinha acabado de vender uma fintech que ele tinha e já estava pensando em novos caminhos. E quando ele assistiu essa palestra lá no Banco Central, que falou de blockchain, ele teve uma sacada e falou, pô, se eu tirar isso, onde está todo mundo correndo atrás, que é criptomoeda e sistema financeiro, pegar o que há de melhor na tecnologia, a gente consegue trazer isso para governo, para reguladores. Por causa de transparência, processos mais enxutos, auditabilidade em tempo real, né? Isso é uma dificuldade danada quando você tem. Geralmente você só faz auditoria quando tem problema, né? E aí o cara vai lá, já vai na empresa onde tem problema, tudo que você apresenta para o auditor, ele já desconfia, né? Porque, assim, quem me garante que você não mudou? Quem me garante que você não está manipulando os dados para me entregar? E aí, logo depois disso, eu liguei, aquelas coincidências da vida, para saber como é que ele estava. E ele, pô, muito bom ter ligado, porque eu queria falar contigo. Estou com um novo projeto aqui e estou precisando de uma pessoa comercial e já estou com o teu nome na cabeça há muito tempo. Eu já estava querendo fazer uma coisa nova, empreender mesmo. Falei, não, me fala qual que é a ideia. E ele falou do blockchain. Eu dei uma condição para ele, que eu confio muito, tanto na amizade como no profissional. Falei, só preciso de uma coisa. Eu ouço isso há mais de 2 anos e nunca vi nada. Se você me prometer que em 3 meses você me entrega um sisteminha para eu entender o que que é, para eu conseguir vender, porque se eu não comprar a ideia, eu não consigo vender, né? E ele, não, tá fechado. Vem para dentro que a gente faz. E assim começou a GoLedger. A gente começou antes, inclusive, dela ficar oficializada, né? De a gente criar ela na junta e tal. Mas já embarcamos e, cara, tem sido um projeto maravilhoso. Só tem trazido alegria. É mais hobby do que trabalho. E conta um pouco então desde que vocês começaram com a GoLedger, quais foram os principais projetos que vocês já fizeram? Eu sei que vocês têm oferta de serviços também, então
Conta como foi montar esse portfólio e o que vocês têm de mais destacado. O primeiro projeto, não sei se você lembra, ali no final de 2017, comecinho de 2018, a gente estava com uma crise grande no Brasil a respeito das vacinas de febre amarela, né? Tinham filas e filas, o pessoal estava fazendo senha em papel ali, e a gente teve no Ministério da Saúde conversando sobre isso e decidimos fazer um cartão vacinação, porque hoje as nossas informações de saúde estão distribuídas. Uma SEIB, uma DASA, um, um posto de saúde, são eles que têm as minhas informações de vacina. Não sou eu, não é o cidadão que faz isso. Então a ideia principal era fazer um cartão vacinação, um aplicativo, onde eu tinha o histórico ali de todas as vacinas que eu deveria ter tomado na vida, para isso ficar na mão, para dar empoderamento ao cidadão, enquanto a gente fazia todo o sistema de estoque, né? Então a gente trabalhou o lote de vacina como se fosse uma criptomoeda. Então a vacina dava entrada lá pelo um QR Code, naquele padrão Data Matrix, que é definido ali pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, poderia dar entrada dentro da indústria fabricante da vacina ou dentro de uma importadora, porque a vacina poderia vir de fora. Então a gente dava entrada nela como se fosse criada no momento que ela chegava aqui no Brasil. E a partir daí a gente fazia todo o rastreio dessa cadeia de suprimento. Então ela chegava, dava início, a gente colocava lá um lote de 100 mil vacinas. Aí dali o Ministério da Saúde comprava. Então ia para o Ministério da Saúde, comprei aqui 50 mil. Do Ministério da Saúde distribuía para os estados, aí ia para um centro de distribuição, a gente fazia toda essa logística de saber onde está. E aí você tinha a visão em cascata, né? A Anvisa sabendo de todos os lotes de vacina do país, onde tinha vacina, onde não tinha. O Ministério da Saúde do que ela tinha comprado, que estava no governo. O Estado do Rio de Janeiro só com o que estava dentro do Estado. E lá no final a UPA sabendo o que ela tinha lá. E a gente ia fazendo isso em blockchain, onde você não tem perda, você sabe exatamente onde está, você controla a validade, você não tem aquilo aí, ó, perdemos aqui 2 milhões de vacinas, isso aconteceu, a gente está acostumado a ver, a vacina expirou, perdemos a vacina, joga fora. Não, imagina medicamentos, depois a gente mudou isso ampliou para qualquer tipo de medicamento, né? Você tem medicamentos aí que uma caixinha custa 500 mil reais, de 500 a 1 milhão. Teve um problema em São Paulo, que foram denunciar, estavam subindo esses medicamentos. A Polícia Civil foi informada, só conseguiu investigar um ano depois. Um ano de investigação, todo mundo achando que era no hospital ou que era no cara que vendia, descobriram que era o motorista da van. O cara, no meio do caminho, tirava um pacote e levava. E foi mais de 100 milhões de prejuízo. Isso no blockchain, do jeito que a gente fez, entregava. Eu mandei 1.000 lotes de vacina. O cara lá, é um blockchain permissionado, todas as transações têm que ser identificadas com login e senha, e você tem aquela transação com carimbo de tempo ali, quando foi que recebeu, então o cara chegou lá, chegou 1.000 lotes. O cara viu 900, opa, já gera um alerta. Cadê as outras 100? Então você já tem um funil ali para saber onde é o problema. Então isso foi muito bem divulgado na mídia. A gente foi convidado para apresentar essa solução na Hospitalar 2018, que é acho que a segunda maior feira na área hospitalar do mundo. Logo depois a IBM nos convidou, teve no IBM Cloud Discovery, a parte de blockchain fomos nós que apresentamos com a nossa solução de rastreabilidade. Então esse foi o marco, foi o primeiro produto que eu fui apresentado realmente com blockchain, onde o Marco cumpriu a promessa, né? E a partir daí a gente foi evoluindo, né? Então a gente trabalhamos com consultoria na área de aviação, de aeroportos, esse projeto foi até apresentado pela ANAC lá em Abu Dhabi. Era a única empresa de aviação no mundo que estava com o projeto já em teste, entrando em produção. O resto estava só pensando no que ia fazer, né? Teve uma visibilidade do Brasil extraordinária. Depois a gente foi convidado, e aí voltando um pouco, como é que a gente trabalha, como é que a gente introduziu o blockchain no governo, né? Até então só tinha PowerPoint e o pessoal estava muito acostumado com Bitcoin e blockchains públicos.
Então a gente ficava aqui até em órgãos, que eu tenho uma abertura, vários amigos, trabalhei com alguns. Eu levei 8 meses para fazer uma reunião, porque o nome estava meio queimado, porque quem havia vindo antes apresentar blockchain trouxe a ideia de blockchain público para o governo. E aí com aquela ideia de, não precisa de banco, não precisa de governo, não vai arrecadar umas coisas meio doidas, que esse pessoal do governo, quando ouviu, falou, não, isso aí é muito, não tem nada a ver com a gente. Então, quando a gente chegou com uma pegada mais voltada para o governo, não, a gente vai trabalhar com reguladores. Então, a gente vai pegar a lei, codificar e aí trabalhar. A gente não vem mudar nada. O que a gente quer? Na verdade, a gente não vende blockchain. A gente quer fazer a interoperabilidade de bases. A gente sabe que hoje você não tem mais sistemas, não, é só de um órgão. Todos os sistemas estão integrados. E um dos grandes problemas, além da tecnologia, de você ter que entrar são bases centralizadas, você tem que entrar na infraestrutura do outro para pegar uma informação via VPN. A gente sabe que não é o melhor dos mundos, a conexão cai, o sincronismo é muito difícil, segurança é afetada. Aí nossa ideia, isso, assim, problemas técnicos. E a parte política? E a parte política? A gente sabe que gestor, e eles estão certos, gestor nenhum quer dar as suas informações, a sua base para um outro administrar. Ele que responde por aquilo. Então é muito difícil você fazer, vamos fazer um sistema aqui agora que vai envolver 3 órgãos, a gente vai fazer uma base centralizada e um órgão vai ser o dono. Os outros dois falaram, não, peraí, eu vou te dar toda a minha inteligência, minhas informações, e você vai administrar do teu jeito, como eu tenho garantia que não vai mexer, que não vai fazer uma alteração ali, ou uma transação que não é permitida. O cara perde o controle. E em cima disso, a gente acabou batendo no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para fazer a parte de consultas. A gente foi com a proposta para fazer consultas distribuídas da base do ICN, aquela de Identificação Civil Nacional, onde o TSE coleta a biometria. Então, hoje é a maior base de pessoas com mais de 80 milhões de registros, e que você tem a garantia que é a mais sanitizada. Você não tem duas pessoas ali com cadastro, porque eles pegaram a biometria e colocaram, você sabe que cada pessoa que está ali é um indivíduo único. Fizemos isso, eles pediram até uma nova, não, consulta legal, mas a gente está precisando de cadastro, a gente tem que somar. Onde a gente não pegou ainda, nos estados que a gente não pegou a biometria, inclusive São Paulo também não pegou, a gente queria pegar ou a biometria pelo Detran ou pelo Instituto de Identificação, trazer para essa base e popular essa base também. Mas nosso medo a gente tem uma base super limpa aqui. Como não poluir essa base? Ou trazer uma pessoa que já está lá. Imagina que eu coletei a digital em Brasília, mas o cara se mudou e mudou o título de eleitor para São Paulo. Aí eu vou lá e trago o título, ele tem a CNH de lá, trago para a base, eu vou ficar com 2 vezes o nome dele, né? Como é que a gente faz isso? E a gente ficou pensando, introduzimos a biometria dentro do nosso blockchain e a gente fizemos uma espécie de BI, onde a gente batia informações de Detran, da Receita com CPF e do TSE. Aí a gente fazia meio jogo da memória, né? O João da Silva do TSE com o João da Silva do Detran. A gente comparava campo a campo e cada campo tinha um peso. Então CPF é peso 5, endereço, porque tem uns que colocam rua, tem outro que coloca só R, aí outro. Então tem peso 1. E a gente foi fazendo esse peso e jogava. E a gente dava um score de batimento a cada dupla. Então, a TSE com Receita, Receita com Detran, Detran com TSE. E depois dava uma média ponderada e falava, pô, isso aqui está acima de 95%. Traz para a base com um flagzinho que a digital não foi coletada pelo TSE, mas pegamos de outro órgão. E aí a ideia era que nas eleições desse ano, o cara, quando fosse votar lá, colocava o dedo, batia as informações e tirava esse flag. Opa, agora entra em definitivo para a base. Um projeto lindo, ficamos lá, acho que uns 3 meses trabalhando, tudo certinho. A gente criou o DNI, a gente fez um documento nacional de identidade nato digital, ele já nascia digital, onde o campo CPF, quem podia alterar aquele campo, só a Receita, o campo CNH só o Detran, e TSE e o DNI, o título de eleitor e o DNI, o TSE, ao mesmo tempo que todo mundo tinha a mesma informação compartilhando.
Foi um projeto lindo, maravilhoso, que logo depois teve um concurso público de tecnologias policiais chamado StartPol. A gente participou desse concurso, organizado por 3 grandes associações, né, federações, a Federação dos Policiais Rodoviários Federais, Federação dos Policiais Federais e a Associação dos Peritos Criminais, Federais Criminais. Um concurso nacional, eu falei, vamos ver isso aí que é interessante, né? Pô, eu trabalhei com o Infoseg há 15 anos atrás, sabia a dificuldade dessa troca de informações, por que nunca deu certo, né? Isso aqui resolve. O que o Infoseg queria ser, isso aqui resolve. Apliquei e acabou que a gente foi um dos vencedores. Cada associação escolheu 2 empresas e a Associação de Peritos Criminais Federais escolheu esse falando, deu até um certificado, um atestado lá, falando que era realmente inovadora e extremamente importante para o trabalho policial. Uma coisa que é um tema recorrente aqui no podcast é o uso de blockchain de diferentes tipos, né, seja pública, seja permissionada, no espaço de identidade distribuída ou identidade descentralizada digital, né? Eu ouvindo um pouco da trajetória dos teus trabalhos aí na GoLedger em relação a isso, especialmente esse do DNI, me parece que isso seria uma maneira muito inteligente, inclusive, da gente estender esse tipo de serviço para a iniciativa privada, onde as pessoas elas precisam existir legalmente. Então, você bem sabe que no mercado financeiro e nos mercados regulados a gente tem uma solicitação regulatória que rege pelo conheça seu cliente, e isso seria um dos pilares para garantir a identidade de determinado cliente num determinado contexto dessas indústrias. Como é que está no trabalho de vocês essa ponte entre algo que em princípio resolve uma eficiência e a qualidade do dado de identificação para as autarquias governamentais? Como é que é a visão dessas autarquias em relação a estender isso para todas as indústrias no Brasil, de modo que a gente tenha efetivamente uma identidade nacional distribuída, descentralizada, e que traga esses ganhos que você citou para as autarquias também para as indústrias que essas autarquias, porventura, regulem? Como é que é essa discussão nos teus engajamentos? Essa é uma pergunta que a gente se faz a toda hora, né? Desde o começo, quando a gente viu o produto, e os nossos produtos são todos patenteados, né? Quando a gente viu isso, a gente viu que, por mais que não tenha dado prosseguimento por enquanto lá no TSE, a gente viu que é um produto que pode ser utilizado para qualquer área, né? Então a gente patenteou isso. Vamos lá, por partes. Governo. Governo tem uma dificuldade enorme. Muitos dos clientes que a gente foi trabalhar, o cara via inovação, ficava doido com o que a gente fazia, com os pilotos funcionais que a gente entregava, e de repente via, pô, que eu quero isso, e como é que eu contrato? Inovação é muito bom no papel, na hora de você contratar para governo é uma dificuldade. A gente perdeu alguns projetos, alguns bons projetos que a gente investiu 2, 3 meses de trabalho, mostrou uma coisa sensacional, e acabamos perdendo o projeto, que a tecnologia ideal era blockchain, o cliente queria blockchain, mas pela dificuldade de contratação, eles preferiram contratar empresas provedoras do governo e, e aí mais em cima, não do que ele quer, mas do que as empresas tinham para oferecer. Isso, infelizmente, acontece porque a facilidade de contratar, o gestor está ali, tem que fazer, tem que mostrar que fez alguma coisa, a facilidade de ter os órgãos aqui que pode encontrar. Até então a gente não tinha essa facilidade, isso sempre foi um, uma dificuldade nossa, porque muitos perguntavam, legal, pô, adorei, mas eu não posso contratar agora porque eu não tenho inovação, eu não coloquei blockchain no meu PDTI, então eu não posso lançar um edital, não posso fazer alguma coisa de blockchain porque eu não coloquei no PDTI. Mas gente, mas é inovação. Aí alguns meios de inovação do governo a gente foi atrás e eram praticamente pegadinhas, porque a gente teve um que a gente foi, não, tem aqui mais de bilhão para prender, vamos colocar. Aí, na verdade, a gente tinha que contratar uma universidade, um centro, um ICT que eles chamam, para desenvolver o produto que eu já estava já no LP4.
já desenvolvido com piloto funcional. Aí ia jogar fora, contratava um desenvolvedor e ele ainda ia ser meu parceiro, ia ser coautor. Eu ia pagar para ele e ele ainda ia ser coautor. Então a gente desistiu. Na área privada, o que, que a gente tem? A gente vê que a gente ouve muito isso, né? E na área financeira, você comentou especificamente da área financeira, os ataques são coordenados, né? Juntam-se grupos para atacarem o sistema financeiro. Mas as defesas, cada banco quer se defender sozinho. Né? Ainda vê um nicho, assim, não, eu vou me defender aqui, e gasta milhões e milhões para fazer isso. Né? Quando eu fiz esse projeto no Startpol, a gente estudou muito. Por que, que ainda não tinha um ID único? A gente vê de 6 bilhões de IDs que tem, metade desse não pode ser considerado um ID único. Mais de 1,2 bilhão da população mundial não tem sequer um documento de identidade. Então, são dados do Banco Mundial, de ONU e por aí vai. Dos 6 bilhões que tem, metade não pode fazer único. A gente teve um problema agora, na parte do Covid, né, no pagamento dos benefícios, a gente descobriu, colocaram lá, a base de CPF nossa tem 250 milhões de registros, sendo que somos 210 milhões de habitantes. Como é que pode isso, né? Então, é por isso que acontece de alguns cidadãos, de um cidadão que a gente sabe, teve 52 CPFs. E aí, Serasa, dados de Serasa, a cada 3,9 segundos tem uma tentativa de fraude de identificação no Brasil. A gente tinha um projeto e tentamos caminhar, ainda estamos tentando, algumas federações, associações de bancos, eu tenho um sistema que unifica isso. Eu não preciso fazer uma base centralizada de clientes para um ficar sendo dono e distribuir para todo mundo. Por que, que eu não pego a minha ferramenta que já faz essa indexação e falo, ó, lá tem o banco X, o banco A, o banco B, o banco C. Eu pego esses clientes, indexo ali e falo, ó, mas esse daqui está repetido. A gente faz uma grande limpeza disso e indexando isso. Na hora que um novo correntista que já está negativado em 3 bancos vai abrir no banco D, ele vai colocar lá, e a gente já incluiu a biometria, os templates de minúcias, o cara pode colocar. Então ele dá ali, tem 15 informações de cadastro, ele dá 8. Eu consulto nesse barramento em todos os outros bancos se aquela informação já está constando em outra base de dados. Se tiver, a nossa ferramenta traz, ó, tem 3 caras que têm esses mesmos dados que você colocou aí. Faz o seguinte, coloca a tua digital aqui para eu ver. Aí a ferramenta dá um highlight lá, não, você é esse aqui. Eu não vou pegar mais informação sua, eu vou pegar a informação que eu já tenho. Se você quiser atualizar, me dá o comprovante, tudo a gente atualiza e atualiza na rede inteira. Então você teria essa base distribuída, essa informação distribuída, sem um banco entrar na infraestrutura do outro, pegar a informação do outro, mas trabalhando junto para que você barre realmente essas fraudes de identificação. Eles hoje pagam milhares assim para consultar, e Serasa, a base do Serpro, e isso tudo custa, e custa muito para você fazer isso. A nossa ferramenta permite inclusive um outro produto que a gente patenteou e lançamos no final do ano passado, na FutureCon, estávamos com o stand lá, foi o portal de consentimento de LGPD com indexação de bases de dados pessoais. Então a gente já traz com toda a conformidade dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que deve estar entrando aí daqui a 10 dias, 12 dias. Né? Eu acho muito interessante essa questão da identidade, porque eu acho que uma das coisas, né, encarando o blockchain como uma infraestrutura de indústria, a base, né, de uma infraestrutura dessa deveria ser conseguir identificar de maneira inequívoca com quem cada parte está transacionando de maneira muito transparente e acompanhar a dinâmica da evolução dos dados e metadados dos indivíduos participantes, né, dessas indústrias. Eu acho que isso é um valor intrínseco do blockchain que a gente deveria capturar de maneira mais estruturada e mais substancial. Só que esse é o tipo de característica de blockchain, né, das tecnologias blockchain em geral, que são meio entediantes, elas não geram aquele hype, né, da valorização, e eu acho que isso também tem uma questão de mudança de mindset nas indústrias, de sair daquela história do meu cliente e entender que o cliente ele tem liberdade de escolha, independentemente da indústria,
Então é mais interessante que a indústria colabore ao redor do cliente, que a indústria passe a ser customer centric, né, centrada no cliente, do que necessariamente você ficar disputando a faca, a atenção do cliente, tentando reter ele, dificultando a vida dele, né, para ele sair do teu, do teu cercado. Aí vem uma coisa que eu queria até explorar contigo, que é a história do Open Banking. Eu já discuti um pouco disso no podcast, mas assim, Open Banking na minha cabeça, né, na primeira onda, especialmente aqui no Brasil, que vão ser dados cadastrais, eu tenho dificuldade de imaginar uma, uma operação, né, um framework Open Banking na indústria, trocando identidade ou permitindo acesso ponto a ponto entre identidades de um indivíduo ou uma empresa entre bancos, fora de um arcabouço blockchain em que eu tenha permissionamento e que o poder de decisão de quem acessa esse dado seja do indivíduo dono da informação. Eu tenho essa dificuldade de entender como essa orquestração e garantia de privacidade vai se dar, apesar de que eu acredito que o modelo Open Banking para a indústria financeira ele realmente é um modelo que vai dar muita competitividade para empresas de portes menores e vai permitir fomentar a inovação entre os próprios grandes players da indústria, né, para conseguir atender o cliente de maneira 360 graus com o que cada participante da indústria faz de melhor. Na GoLedger, como é que vocês estão olhando a oportunidade do Open Banking, tanto no sentido da identidade quanto no sentido da orquestração dos produtos? Tem alguma linha de pesquisa? Vocês estão olhando isso como uma oportunidade? E como é que vocês estão se preparando para isso? Todos esses nichos de mercado, seja, a gente começou com a área de médica, né, de saúde. Já tem um grupo meio fechado trabalhando ali, e na área de financeira, o que a gente viu? Não era o nosso foco, justamente a gente queria fazer uma empresa inovadora com a tecnologia nova e saindo do que todo mundo estava fazendo. Então estava todo mundo, em 2017, todo mundo só se falava em criptomoeda, criei minha criptomoeda, era isso e vou fazendo financeiro. E o financeiro tem uma coisa, hoje a gente vê que as startups que não são tão pequenas assim estão ganhando um espaço tremendo, mas a gente sabe que historicamente você começa a voar um pouquinho, começa a sair, já vem uma grande, ou querendo te comprar, ou fazendo a mesma coisa e tal. Então não foi um foco da empresa. A gente queria sair dessa hype de, vou falar de blockchain, tudo era, não, blockchain. A gente vê diversas revistas, em diversas mídias, um monte de projeto que é projeto de revista. A gente não vê isso na prática. Tem grandes projetos que saíram em grandes revistas, nossa, fez isso, fez aquilo, cadê o produto? Aí quando a gente liga, pô, me abre uma API, eu quero trabalhar com isso e tal. Você sabe que a gente é uma empresa extremamente técnica, gosta de ver mão na massa, e a gente não tinha isso, não, está em sigilo, e depois a gente via que a coisa não existia. Tem um monte de coisa aí que fala, lança, depois de um ano o pessoal esquece, né? A gente que trabalha com isso, você também, você sabe que a gente fica nessa lida, né? Então a gente usa o blockchain. O nosso problema daí o que a gente atua em resolver problemas. São problemas atuais onde a tecnologia atual não resolve, principalmente interoperabilidade de bases distribuídas em diversas entidades. Com isso, a gente traz blockchain. Como é que resolve? Com blockchain. Mas o nosso foco sempre foi resolver problema. E a gente brinca internamente que resolver um problema, uma dor do cliente, também é inovar. Você não precisa ver, e eu participo de vez em quando, só para, até por causa dos contatos, saber o que está acontecendo, de muito esse negócio de Open Innovation, desses. Você vê que ali, teve dois agora, né? Os caras não estão preocupados, essa área de inovação também, que é uma coisa que grandes empresas têm que juntar mais com a área de TI. Às vezes eles estão bem separados. O cara quer uma coisa, na hora que vai para a área de TI, o cara mata, não quer saber, não dá atenção. É só para falar que tem inovação dentro da estrutura, né? São projetos que, assim, lindos, mas na prática é inviável. Então, isso me trouxe muito, foi a Escola Superior de Guerra, a gente analisar cenários do pessimista, mediano, o otimista, e dentro de tudo isso, com a cultura, as leis que se tem, com tudo, você fazer o cenário, você criar o cenário provável. Então a gente tem que saber isso. Isso aqui é lindo,
Mas dá para entrar com a legislação do Brasil? Não, não dá, vamos esquecer. Então, tem muito disso. A gente tenta ir no foco ali para atender uma solução, uma demanda específica. O LGPD nasceu dentro de um grande banco. Eles tinham lá mais de 100 bases de dados de pessoas distribuídas no Brasil inteiro e contrataram uma consultoria por uma quantidade enorme, absurda de dinheiro, e a consultoria entregou um monte de papel, ó, documento Word e planilha Excel. Você tem que fazer isso, 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 tudo o que fazer, e os caras se perderam na hora de como fazer. Como é que eu faço uma trilha de autorização e revogação inequívoca ali do meu cliente num banco de dados? Aí, e a lei fala, o órgão, é a empresa que tem que provar que fez aquilo. Aí eu pego o banco de dados e falo, não, eu não dei isso, você pode ter mudado. Como é que eu rebato isso? Não, mas eu não mudei, está lá no meu base de dados. Não, meu amigo, teu DBA lá, a master, pode ter colocado. Como é que você faz isso? Aí a gente viu uma oportunidade de negócio. Não, vamos resolver esse gap. E a gente participou de várias palestras de grandes empresas de consultoria e sempre tinha, eram os macroprocessos mais críticos. Era inventariado de bases, gestão de consentimento e mapeamento de processo. Esses dois, a gente falou, pô, isso aqui com ferramental a gente consegue, e a tecnologia ideal para isso, que tem validade jurídica, é o blockchain. A partir do momento que o cara falar, não, você autorizou por esse dispositivo no dia tal, você está lá. Aí a gente criou um aplicativo para o usuário também falar o que está ali, ele saber o que ele autorizou e o que ele revogou. E se tiver um novo produto, manda-se isso e fica pedindo, ó, você vai autorizar ou você vai revogar? Então, dá empoderamento também para o usuário saber disso, controlar isso tudo. Então, é aí que a gente trabalha. A gente vai em muitas reuniões e o pessoal fala até de governo, de semana de inovação, o pessoal fala, não, tem que estender o tapete vermelho para o cidadão, tem que fazer um monte de coisa, e num desses eu perguntei, pô, mas vocês estão falando do governo e cidadão, cadê a área privada para ser esse tripé? Senão fica uma coisa igual moto, né? Você saiu, tirou o pé do chão, ela cai. E todo mundo fala de transformação, de coisa, os exemplos é governo fazendo, e os exemplos são sempre Uber, Netflix, são exemplos que vieram da área privada. Da área de governo, estamos falando de Estônia. A Estônia é menor do que Brasília. É fácil fazer um negócio lá. Agora pega aqui 27 estados com mais de 5.500 municípios, como é que você faz isso tudo? É muito complicado. Então a gente tenta ir no atual, fazendo pouquinho, resolvendo um problema específico para ganhar confiança e depois vamos pensar no todo. Você começar já achando que vai conseguir tudo, pegar toda a cadeia e fazer todo o processo, é sonho, é sonho. Eu ainda não consegui. Eu ainda estou buscando fazer dentro de um órgão, de uma prefeitura, de um estado, a identidade única se eu for lá numa companhia elétrica, mudei meu endereço, é o que eles sempre falam de Estônia. Por que não faz no Brasil? Mas em vez de pensar no Brasil como um todo, vamos fazer casos, pega o município, pega o estado, vamos testar aqui. A gente tem solução, tem empresas boas no Brasil que conseguem fazer isso. A gente tem que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, porque a gente tem muito mais qualidade do que o pessoal que está fora. Saiu o relatório da Deloitte, o Brasil é entre os 3 países no mundo que mais aposta na tecnologia e mais tem gente competente para fazer. Eu concordo. Eu tenho visto exemplos assim. Quanto mais eu faço podcast, mais eu estudo casos de uso, mais eu converso com o mercado, mais eu tenho certeza de que a gente tem capital intelectual suficiente no Brasil para resolver os problemas que a gente tem no próprio Brasil. Eu acho que é uma questão de organização, de vontade, de conseguir os incentivos adequados, né? Nem todos os problemas vão ser resolvidos com blockchain, isso é óbvio, é muito claro, mas é importante que a gente consiga reunir algumas mentes brilhantes locais que viveram problemas frustrantes locais para conseguir resolver de dentro para fora. Eu tenho muito claro, do ponto de vista de blockchain, que a tecnologia é o meio, né? E eu acho que isso é importante deixar claro sempre para os ouvintes que os casos de uso são os casos de uso de negócio. A tecnologia é o habilitador para solucionar aquele problema de negócio ou criar um novo modelo de negócio. Mas para você fazer isso de maneira descentralizada, a solução tecnológica é um componente importante, mas tem um componente humano e organizacional importante que é a governança.
eu queria que se você pudesse identificar para a gente, Otávio, quais são as melhores práticas de governança dos processos sobre blockchain que vocês já desenharam, implementaram, desenvolveram e implementaram nesses cenários que você descreveu, onde você já tem essa experiência bastante extensa? Como é que se organiza a governança ao redor do processo, dos dados, da tecnologia? Como é que os participantes desses processos e dessas redes decidem um próximo passo nessa aplicação compartilhada? Qual é o papel da GoLedger em facilitar isso para os teus clientes, para os clientes dessa rede? Como é que vocês estão organizando esse aspecto das soluções em blockchain? A gente criou uma empresa voltada para reguladores. A gente queria resolver problemas de governo, né, de grandes cadeias. E como que a gente faz isso? Aqui no Brasil tem aquelas leis, o pessoal fala, essa lei nunca vai pegar, isso nunca vai fazer. A gente, para trabalhar, a gente segue o que está escrito na lei, a gente codifica a lei. Então, o nosso começo, eu até falo isso brincando, mas quando a gente começou a trabalhar e procurar os clientes, eu procurava meus clientes nos jornais. Eu assistia tudo quanto era jornal, já que eu não gosto muito, mas assistia televisão, todos os jornais. Aí falava, o governo teve problema aqui, não pode mais exportar carne de pescado, porque não estava em compliance. Aí viram 10 embarcações, 8 estavam... Todo esse problema de carne e tudo, porque esses problemas afetam o negócio do Brasil, porque as empresas que estão corretas, elas entram nesse balaio. Então, o governo, a Europa proibiu importação de carne do Brasil, de pescado do Brasil. Mas por quê? Porque tinha algumas embarcações que não estavam atendendo às normas que eles tinham colocado lá em 2015. Pô, mas e quem está atendendo? Como é que fica? Não, aí está no meio do bolo. Então, a gente começou a trabalhar e falou, não, peraí, está indo um monte de containers para lá. Se a gente tem todo o controle dessa cadeia, você sabe que teve uma embarcação ou chegou com carne estragada lá na Europa, foi o container 3. O container 3 é de qual empresa? É dessa empresa. Qual mais carne dessa empresa tem container? O 3, o 8, o 9, separa ele, o resto continua, para você não parar toda uma cadeia. E o que sempre aconteceu no Brasil é isso, teve problema, a gente viu lá daquela grande empresa de carne, problema da empresa, bum, para de pegar carne. E isso é tudo que o americano, canadense, quem exporta quer. Opa, para o Brasil que eles incomodam a gente. A gente é um potencial enorme de agronegócio. Então você vê o quanto que o pessoal fica batendo e tudo, e utiliza de qualquer coisinha para fazer isso. Então a nossa proposta é, vamos chegar, qual que é a lei, como que é a vigência, o que tem que fazer, quais são as conformidades. A gente codifica isso e coloca no contrato inteligente. Vamos seguir a regra, o que está definido. Uma vez colocado isso ali dentro, acabou. Quem é que vai falar, não, o Brasil não está? Um piloto que a gente fez que foi bem interessante, que mostra isso. PM de São Paulo. Lá tinha a diária de diligências. Quando um grupo de policial, está perseguindo alguém e sai da sua cidade de origem por mais de 4 horas, ou vai acompanhar um detento para dar um depoimento para um juiz fora da cidade, ele tem direito à diária. E aí varia, se é à noite, tem uma série de variações e tudo. Como que isso era feito? Tem um papel lá, ele preenchia um formulário na Polícia Militar, a Polícia Militar olhava aquilo ali, beleza, tá ok. Aí dava aquela avaliada e mandava para a Secretaria de Fazenda para ver se estava tudo certo, se os valores estavam corretos e tal, para poder emitir a ordem bancária. Cara, isso demorava um tempo para avaliar o papel. Aí tinha motoboy que mandava para a Secretaria de Fazenda, e a Secretaria de Fazenda demorava até 14 dias para avaliar. No final das contas, era um mês ou mais para esse policial receber essa diária. O que a gente fez? Não, vamos fazer uma rede blockchain, onde a gente fez um aplicativo, já com todas as regras da Polícia Militar. Em vez de ser no papel, a gente já fazia limitação no input. Se o cara viajou para dar aula em Barro Branco, ele não tem diária, porque ele já é docente ali da Academia Militar da Polícia ali de Barro Branco, ele não tem direito a diária, ele já sabe que vai estar dentro daquilo que está recebendo por outra forma. Então a gente colocou as regras da PM ali.
E trouxemos da Fazenda, falando, Fazenda, qual que são as regras que você vê que tem que pagar com juros, com não sei o quê? O que tem que fazer aqui? Colocamos na rede blockchain. O que isso quer dizer? Que no momento que eu estou fazendo o aplicativo ali, no input eu já filtro o que ele pode colocar ou não, já dou o combo ali de quem que é o chefe imediato, ele não pode pegar um outro coronel e tal, faz aquilo, na hora que ele dá o ok, o contrato inteligente das normas da Secretaria de Fazenda já executa ali. A gente está fazendo em um dia, aí você já gera a ordem bancária. Trouxe a confiança da Fazenda, que ela não colocava o sistema na PM, que se vai que alguém mexe, trouxe a confiança, sabendo, não, se a gente está na rede e está todo mundo na rede ali, eu sei o que está rodando lá. O blockchain é um código aberto, eu sei exatamente o que está fazendo. Então você traz todo mundo para jogar o mesmo jogo. Você não tem aquele de, não, o cara vai ter mais poder, é autoritário, pode fazer o que ele quiser na base. Não. Agora todo mundo tem um consenso único. Então você traz essa inteligência toda e você tira aquela na arquitetura que você fala, vai para um, depois vai para o outro, retorna. Tem órgãos aqui em Brasília que manda dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo ministério, manda a sua base para ser avaliada numa instituição parceira. Aí quando recebe de novo, tem que gerar um robozinho para ver se os caras não alteraram mais do que devia. É uma perda de tempo, um negócio absurdo. No blockchain a gente mata tudo isso, né? Sem dúvida. Não, muito legal, muito legal. E conta para nós, Otávio, o que está no roadmap da GoLedger? O que vocês têm visto daqui para frente? Como é que vocês estão avaliando, obviamente, se você puder contar para a gente, qual é a próxima onda dos teus clientes, dos teus parceiros? O que vocês estão vendo que aparece como tendência nesse ano e no próximo? Como é que vocês estão trabalhando para capturar essas oportunidades? O GoLed a gente fez, já é uma marca registrada. Como eu disse, a gente já tem 3 produtos patenteados. Um que é o GoFabric, que é a solução de orquestração de redes blockchain. Muita gente fala de orquestração, o nosso tem um diferencial que é voltado para não para fazer só a infraestrutura, mas para fazer as regras de negócio. Então, até um usuário que não seja especialista em blockchain consegue fazer uma rede blockchain, porque a gente tem dentro da ferramenta uma parte de template, onde a gente coloca os ativos ali no conceito de tabela. Então a pessoa pode ir ali, ó, a tabela vai ter esse atributo, vai ser string. A gente consegue fazer tudo isso, trazer para um ambiente mais de conhecimento do geral, né? E ele gera um contrato inteligente através desse template. Temos soluções, como foi dito, de identificação de pessoas e de LGPD, que são partes, já são templates pré-configurados para esses fins específicos. Então, quando você está subindo pelo nosso orquestrador e você vai fazer uma política de LGPD, você não precisa digitar e fazer toda a inteligência. Isso já está encapsulado, basta você clicar no LGPD Go, que é a nossa solução, e ele já faz toda a distribuição de controlador, de operador, de auditor, inclusive te entregando um front com toda a parte de REST API, tudo integrado, né? Estamos agora num processo de finalização de uma ferramenta desse tipo para virar também na nuvem, um template na nuvem de supply chain. E aí a ideia é que a gente está trabalhando muito forte na cadeia do agro e tudo mais, é que a gente faça, que nem um amigo meu fala, de alfinete a foguete. Você pode colocar qualquer coisa ali, se é aço, se é cacau, se é cana de açúcar, para fazer esse controle dessa cadeia, inclusive tokenizando isso. Para um dos nossos projetos eu tenho uma plantação de soja aqui enorme, quero fazer um financiamento. Por que que o meu estoque de soja não pode ser o próprio financiamento? Eu tenho que pegar dinheiro fora. Então a gente tokeniza aquela safra ali e utiliza ela como garantia. Isso também já está no finalmente, a gente deve patentear logo esse produto. E uma coisa interessante, que era sempre para quem trabalha com governo, era um calcanhar de Aquiles, era como é que outros governos poderiam comprar, como é que o governo compra da gente, né? A gente tem uma linha de serviço também, um catálogo de serviço bem definido de tudo que a gente faz, desde inovação até desenvolvimento de front, de aplicativo, tudo em blockchain. Os 2 editais que especificavam a tecnologia blockchain no Brasil, nós vencemos. Então,
o da PM, que era nuvem, fábrica de software e blockchain, que poderia ser, a parte de blockchain poderia ser subcontratada, e a gente ganhou junto com a Capgemini. A parte de blockchain, a subcontratação é toda nossa, inclusive eles entraram com atestados nossos, né? E na empresa de TI do Ceará, que eles fazem um processo bem criterioso, eles primeiro fazem uma pré-qualificação em nuvem. Então você tem que se passar nesse edital para ter a oportunidade de participar das chamadas de oportunidade. E no mês passado eles fizeram uma chamada de oportunidade específica de blockchain, onde eles colocaram várias soluções com todos os serviços, um catálogo marketplace deles é bem grande, e a gente foi o vencedor. Então hoje a gente tem praticamente quase tudo que a gente faz nesse marketplace da Etice, e a Etice, por uma série de questões jurídicas, ela é uma empresa focada em prestação de serviço para a administração pública, é do Estado, faz parte da estrutura oficial do Estado, foi criada antes da 866, ela consegue vender por dispensa de licitação para qualquer órgão da administração pública, independente se é município, estado ou União. Então a gente está com agora essa oportunidade aí de vender no Brasil inteiro soluções blockchain. Então, o que era uma dificuldade nesses 2 primeiros anos, agora já temos esse instrumento também para poder entregar para o governo. Isso é um grande avanço, porque era onde a gente parava as reuniões quando a gente apresentava inovação para o governo, né? Era como contratar, eu vou fazer um edital, não sei como é que faz, é muito difícil, eu não tenho gente para escrever. Hoje você tem um marketplace lá que pode ser utilizado pela administração pública com várias soluções, e tem mais de 40 mil horas lá de USTs lá de serviço, com, inclusive em infraestrutura. A gente é parceiro de várias companhias de cloud, mas a nossa parceria mais forte é com a AWS. Então tem mais de 600 máquinas virtuais lá que podem ser consumidas também. Esse dispositivo com a ETIC parece ser praticamente, dado o nosso cenário, uma inovação muito real, muito tangível, né, para o processo de aquisição de inovação no governo. Isso foi case no Banco Mundial, se não me engano, de contratação de governo, porque imagina, o governo federal aqui fez alguns estudos de nuvem, como é que eu contrato nuvem? E eles foram por uma base de USNs, eles inventaram aqui uma unidade de serviço de nuvem. Cara, onde você coloca, imagina, catálogo de uma IBM, de uma AWS, de uma Oracle, de uma Google, tem muitos, milhares de serviços. E eles tentaram fazer um edital com todos esses milhares de serviços, falando, ó, agora uma USN de VM vai ser 0, e, cara, ficou uma coisa absurda, absurda. O TCU tentou fazer, parou, teve que voltar de novo e tal, e lançou, e era difícil de consumir. O que a Letícia falou? Pô, não sei, como que eu vou começar a nuvem? Tem esse catálogo de nuvem? Eu vou cadastrar primeiro para quem tem especialização. Então pediu muita coisa, ISO 9007, SOC 3, e um monte de coisa. Primeiro eu vou credenciar as grandes empresas. E como é que era o credenciamento? Eu, que sou um provedor de serviço, eu tinha que ir embarcado junto com uma grande cloud. Eu, como meu parceiro maior é a AWS, eu fui com a AWS. Tem empresas que foram com a Microsoft, com a Azure, teve empresas que foram com a IBM, teve empresas que foram com o Oracle. Então, todos eles se pré-qualificaram. E aí eu vou fazer depois já dessa habilitação, de tudo verificado, saber quem está entrando, eu vou chamar, à medida que os clientes forem demandando, porque não é a ETIC inventando, não, eu vou fazer agora. Não. Depois que estão pré-qualificadas, as empresas têm que mostrar seus produtos e serviços para os órgãos. E aí os órgãos da Secretaria do Estado ou de fora do país, pô, eu queria pegar nesse catálogo de vocês uma coisa específica aqui para backup, ou específica para identidade, controle de acesso. Aí eles fazem mais ou menos o que eles querem e mandam o documento para a ETICE. Aí a ETICE elabora o DET, né, o documento de estudo técnico, faz todo, né, volta para o órgão e fala, é isso aqui mais ou menos que você quer? Tá bom, deixa que eu vou licitar. Aí ele faz uma outra licitação, que é uma chamada pública para esses pré-qualificados participarem, que aí a gente vai entrar com preços e tal. Então, é um processo muito bem estruturado, que eles estão sempre melhorando, mas já tem 3 anos que eles fazem isso. Então, já está consolidado no Estado. E é uma empresa, o presidente é do ITA, né? Um cara com uma visão extraordinária de negócio, de entrega. Eu estou muito feliz com a parceria. Realmente,
inovadora e muito, muito boa. Otávio, hoje é sábado de manhã, estou te segurando há quase uma hora. Eu acho que é legal te devolver para tua família. Eu vou pedir para você deixar os seus últimos recados aqui para os nossos ouvintes e, de novo, te agradecer demais por tomar esse tempo aqui com a gente. Foi super rica a tua participação e, obviamente, as portas ficam abertas aqui para você voltar quando você quiser. Muito obrigado. Magaldi, eu que agradeço, é sempre muito bom falar, como eu disse, isso é um hobby, é uma coisa que me motiva e mais do que dinheiro, mais do que outra coisa, a gente conseguir inovar e deixar um legado aí, falar, pô, eu ajudei nisso aqui, ó, eu melhorei a situação do cidadão, eu melhorei a administração pública, isso é o que fica para a gente, é o que motiva para falar para as minhas filhas, né? Depois falar, ó, papai participou disso, que legal, que bom, a gente vê no brilho dos olhos dela quando a gente sai e faz alguma palestra, ela, pô, a alegria, o orgulho que tem, e é isso que mais motiva a gente, tanto eu, meu sócio, os outros sócios, toda a equipe. Você vê que é uma galera extremamente empenhada, motivada, está sempre pensando na vanguarda, vamos fazer isso. Eles surpreendem a gente com certificados internacionais, eu tirei esse, estou fazendo. A nossa empresa já fez umas 5 commits lá no Hyperledger Fabric, tá o nome dos funcionários lá como contribuinte. Cara, isso é um orgulho danado para a gente. Estamos à disposição. Quem tiver uma necessidade, a gente avalia bem, a gente foge daquele pessoal que pergunta para ele, eu tenho que chegar com o projeto de blockchain até o fim do ano, a gente agradece e tal, provavelmente a gente não vai mais voltar. Mas para quem tem problema de interoperabilidade, de confiança, de compartilhamento de dados entre mais de uma empresa e quer fazer aquilo da forma segura, confiável, a gente está aqui à disposição para conversar, para entregar um MVP funcional aí, para mostrar realmente, saindo de PowerPoint, o que a tecnologia pode ajudar ali, na vida real, simulando ali com máquinas na nuvem, IPs diferentes, nuvens diferentes, mostrar realmente ela funcionando, e não só com ideias e projetos, né? A gente entrega um piloto funcional. Muito obrigado. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.